Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Aqui no livro de Atos nós vemos como começou a história da igreja. Como a igreja, depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, como então o Senhor deu ordens aos seus discípulos naquilo que eles deveriam fazer, como eles deveriam se portar, o que eles deveriam aguardar. Vimos que Lucas fez uma busca bem apurada. Lucas entrevistou várias pessoas da sua época, entrevistou as testemunhas oculares dos milagres, dos feitos de Jesus. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o Evangelho termina com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E no livro de Atos nós vamos ver Jesus ressurreto. Jesus dando orientações aos seus discípulos. E no versículo 4 do primeiro capítulo de Atos, nós lemos assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus trouxe uma promessa para os seus discípulos. Aqui diz, e comendo com eles. É interessante que Jesus ressurreto, ele come. Ele come com os discípulos pão, peixe, mel. Ele mostra que ele não é uma fumacinha, que ele não é um espírito, mas ele está com o seu corpo glorificado, ressurreto. A Bíblia nos fala que ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não é como muitas pessoas pensam que a pessoa vai reencarnando, vem em cada geração de uma forma, e se ele foi muito mal, ele vai sofrer. Nada disso está na palavra de Deus. Mas na palavra de Deus nos diz que ao homem está destinado morrer uma só vez. Jesus não é como muitos pensam que ele era um espírito. Não. Jesus, o Filho de Deus, Deus que se fez homem, ele se encarnou, habitou entre nós. Como o homem aqui esteve tendo as duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. E Jesus então ressurreto. Jesus sai do túmulo, Jesus aparece para os discípulos, claro que o seu corpo agora é um corpo cheio de poder, é um corpo glorificado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que uma é a glória do terreno, outra é a glória do celestial. O nosso corpo terreno, ele é muito limitado, ele é frágil, ele adoece, ele envelhece, ele morre. Mas o corpo glorificado que nós teremos na ressurreição será um corpo totalmente especial, glorioso, cheio não tendo as limitações humanas que temos hoje, mas ilimitado, um corpo maravilhoso como o de Jesus. E diz aqui, Jesus comendo com os discípulos, determinou-lhes: olha, vocês não vão sair de Jerusalém, não vão embora daqui. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa de meu Pai. Antes, quando Jesus ressuscitou, ele havia dado uma ordem para as mulheres que vieram no túmulo e disse: olha, manda que os discípulos vão para a Galileia, vão me encontrar com eles na Galileia. E Jesus aparece para os seus discípulos ali em Jerusalém, conversa com eles, mas Jesus vai até a Galileia. Na Galileia acontece a pesca maravilhosa e ali Jesus traz revelações tão lindas e tão importantes para os discípulos. Mas agora, no topo do Monte das Oliveiras, quando Jesus vai ascender aos céus, ele diz aos discípulos, depois de comer com eles: não saiam de Jerusalém. Fiquem até que vocês recebam a promessa de meu Pai. Até aquele momento, os discípulos eram frágeis, os discípulos eram medrosos, eles estavam se reunindo com as portas trancadas, com medo dos judeus, com medo de que arrombassem, com medo de que os prendessem, com medo de que os arrastassem para os tribunais, para o sinédrio, com medo de levarem a mesma sentença que seu mestre, Yeshua, Jesus,
de Nazaré. E Jesus disse a eles: vocês receberão poder. Poder, o poder do Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, quando Jesus traz várias mensagens para os seus discípulos a respeito do que iria acontecer com eles e como eles deveriam viver e como eles deveriam se portar, Jesus então disse no capítulo 16: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Ele é o ensinador, ele é o guia, ele é mestre, ele sabe todas as coisas. Não existe uma matéria, uma lição qualquer, uma aula qualquer que o Espírito Santo não saiba, pois ele é o autor da vida, ele é a sabedoria de Deus, nele reside todo o conhecimento no Espírito Santo de Deus. Sim, e Jesus disse: olha, o Espírito Santo virá para vocês e ele vai ensinar vocês, vai fazer vocês lembrarem todas as coisas que eu tenho dito, todas as coisas que eu já ensinei, o Espírito Santo vai fazer lembrar cada frase, cada palavra, todo o ensino. Sim, e então esta era a promessa do Pai. Esta era a promessa que o Pai havia dado de enviar o Espírito. O Pai enviou Jesus e Jesus haveria de enviar o Espírito Santo. Enviar o Espírito Santo para o povo dele, para os seus discípulos, para aqueles que o seguissem. Não se ausentem de Jerusalém. Jesus disse porque João, na verdade, batizou com água. O batismo de João era um preparo para Jesus, para a vinda de Jesus. Era um preparo, era como se João estivesse preparando o caminho, a estrada por onde o Senhor Jesus haveria de passar, ou seja, uma estrada de santificação, de perdão, de arrependimento dos pecados. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Não seriam muitos dias. Na verdade, foram apenas 7 dias que eles estiveram orando. Porque Jesus morreu no dia da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa seria Pentecostes. O Espírito Santo veio exatamente no dia de Pentecostes. Mas, da Páscoa até Pentecostes, Jesus morreu na Páscoa, ficou 3 dias no túmulo, ressuscitou e apareceu mais 40 dias aos seus discípulos. 40 mais 3, 43. E quando ele subiu aos céus, ele disse: fiquem em Jerusalém. Estejam orando, estejam me buscando para receber a promessa de meu Pai. E a promessa veio no 50º dia. Então, 50 menos 43, 7. Foram 7 dias de oração, 7 dias de intercessão, 7 dias em que estiveram dia e noite na presença do Senhor. 7 dias. Por isso Jesus diz: vocês receberão a promessa de meu Pai não muito depois destes dias. Muitas vezes recebemos uma palavra de Deus e queremos que ela se cumpra imediatamente. Queremos que seja dentro das próximas horas, seja uma cura, seja uma revelação de Deus, mas Deus tem o seu tempo, Deus tem seu relógio, Deus tem seu cronômetro. E seria no dia de Pentecostes que eles seriam cheios do Espírito Santo. Nesta festa maravilhosa que nos fala do derramamento do Espírito. Era uma festa da colheita, era uma festa especial em que se derramavam água nas escadarias do templo. E Jesus disse: olha, assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior vão fluir rios de água viva. Com relação a essa palavra ao Espírito Santo que os discípulos haveriam de receber. Jesus, então, disse: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Hoje, eu e você e toda a Igreja do Senhor, nós estamos esperando a promessa de Jesus, a vinda do Senhor para nos arrebatar,
a vinda de Jesus para levar os seus em arrebatamento até o encontro com Ele nas nuvens, onde estaremos para sempre com o Senhor. Iremos para as bodas do Cordeiro e depois com o Senhor, no milênio, viremos com Ele sobre a terra, onde Ele vai reinar conosco, dando-nos autoridade para reinar com Ele. Você está pronto? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já recebeu a promessa do Pai, o Espírito Santo? Ainda não? Vamos orar por isso? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo agora, dizendo assim: Senhor, reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, de toda iniquidade. Dá-me um coração limpo, um coração semelhante ao teu, um coração cheio do teu amor, da tua paz, da tua bondade. Lava-me completamente, purifica-me de todo pecado. Eu quero, Senhor, obedecer a tua palavra e viver para a tua glória. Enche-me do teu Espírito Santo. Amém. Pai, nós oramos pela vida de cada pessoa que nos assiste, que cada um seja tocado pelo teu Espírito, recebendo de ti a tua presença, o enchimento do Espírito Santo, os dons espirituais, a salvação, a libertação, a cura das enfermidades. Toque, ó Espírito de Deus, em cada pessoa que ora conosco agora, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.